Fala, gente boa, paz de nosso Senhor Jesus, amém. Escolhe alguém aí que você fala assim: mas que pessoa especial, essa que está ao seu lado, e ora com ele, para que todas as famílias presbiterianas, na Bahia e fora da Bahia, sejam usadas nas mãos de Deus, para o crescimento do reino de Deus. Escolhe alguém aí, pergunte o nome, ore com ele 1 minuto, por favor. Você que está em casa, ore também. Você que está nos acompanhando, ore no seu lar. Peça a bênção de Deus, o avivamento, o favor do Senhor sobre sua casa. Pede a Deus que use sua família de uma maneira diferente a partir desse final de abril. É o Senhor quem edifica a casa, é o Senhor que abençoa o casamento, é o Senhor que abençoa o divorciado e a viúva, é o Senhor que abençoa o órfão, é o Senhor que faz que o solitário tenha essa família maravilhosa, que é a família de Deus. Senhor, oramos para que casamentos sejam abençoados, oramos para que pais e filhos sejam amados uns pelos outros. Oramos para que nossa família ame o Senhor em primeiro lugar. Acima de tudo, o nosso coração seja do Senhor. Pai, em nome de Jesus, oramos para que aqueles lares que estão em tensões, em conflitos, em dificuldade, estão participando de uma igreja, mas há falta de vida dentro do lar. Senhor, em nome de Jesus oramos. É só o Senhor, o restaurador de nossas vidas. Oramos pelos que estão online. Oramos, Senhor, para que o Espírito Santo, que é o nosso companheiro no caminho, fortaleça cada um segundo a tua misericórdia, em nome de Jesus, amém e amém. Jogo da preliminar, ela acaba quando o dono da bola diz. Então é o seguinte, eu tenho horário para acabar, beleza? Então você aproveita, tá? O mestre Arival, depois do que ele falou, menino, vamos ficar em pé, gente boa. Leia a Bíblia, leia sua Bíblia, ligue sua Bíblia, abra sua Bíblia. Quem está online, nada de pipoca agora, beleza? Agora é hora da palavra, come pipoca mais tarde. Quem só lê a Bíblia no smartphone, devia ter uma Bíblia de papel. O smartphone distrai você. Você está lendo no smartphone, de repente chega uma mensagem, você bate o dedo lá. Você devia ler no papel. O smartphone é bom para você ouvir Bíblia. Ouça a Bíblia no seu smartphone. Ouça, ouvir é diferente de ler. Aproveite a jornada. Lucas 7, de 11 a 17. Lucas 7, de 11 a 17. Antes de ler os comerciais, se você for a Belo Horizonte e não for a 8ª igreja, você perdeu a viagem. Então, Belo Horizonte, a próxima vez, 8ª, viu? Todo mundo sabe onde é a 8ª, menino. Até motorista de Uber. Lucas 7. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximassem da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores.
Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Vamos sentar um minuto. Você sabe, pregadores podem falar a mente, as emoções, mas pregadores não falam ao espírito da pessoa. Falar ao espírito é quando gera transformação. Isso é uma obra sobrenatural de Deus. Então pede ao Senhor Jesus, que é o dono do pão, que é o dono da água da vida, para dar a você um pedaço desse pão da vida, uma porção de água viva, que pode transformar nossas vidas e nossas igrejas. Jesus, aquele que ergue famílias. Jesus, o único que ergue famílias. O Senhor Jesus é o único que tem poder para erguer sua família. O único. História breve que Lucas escreveu para edificar um homem na fé. A narrativa está pronta. Sabemos que é um filho único de uma viúva, mas quando o enterro estava saindo, a gente não sabia, só está sabendo que vai um defunto. E ninguém está preocupado com o defunto dos outros. A gente mal preocupa com os defuntos nossos. É ou não é? Oh, morreu alguém. Morre todo dia. Mas se o defunto é nosso, é diferente. Fala sério se não é. Eu mesmo já entrei atabalhoado num cemitério e procurando o defunto nosso, que é fazer o velório. Entra aqui, entra ali, não, é fulano, não é fulano. Nem fiz uma oração por ninguém, não tinha nada com aquele defunto. Mas Deus é diferente. Para Deus todo defunto interessa. Para Deus todo ser humano interessa. Para Deus toda família interessa. Jesus foi a Naim por causa de uma família que acabou. Já tinha morrido o marido e agora morreu o menino. Jesus, interessado nessa família, vai a Naim. O texto fala, é claro, que Jesus é Deus. Jesus é o Messias. Jesus é aquele que tem poder sobre a morte. E é esse Jesus, o Rabino de Nazaré, que entrou em Naim. E a história é emocionante e hilária. Por que a história é hilária? Primeiro, é que ninguém conversa com o defunto. No dia do sepultamento a gente até tolera. Minha mãe, não vai não, já foi. Meu marido, não me deixa não, já deixou. A gente até tolera. Agora, conversar com o defunto é uma coisa assim. Se a pessoa vai no túmulo e vai lá e conversa com o defunto, daqui a pouco está sendo enganada por espíritos malignos. Segundo, defunto responde. E eu era um jovem pastor e tinha um amigo meu também, que nós íamos fazer sepultamento junto. Ele chegava e ficava assim uns 5 minutos diante do caixão. Falei, me explica aí, o que você está fazendo? Falou, estou orando para ele ressuscitar, vai que uma hora dá certo. Ressuscitou o menino sentou e começou a falar.
Só Deus. Fala com o defunto e ele ouve. Só Deus. Irmãos, 7 impactos. Arival falou 3, vou falar 7. Ronaldo falará 14. Hernandes 21. Pastor Roberto 42. Sete impactos dessa história. Jesus, aquele que ergue famílias. Primeiro impacto: Jesus sabe que toda família enfrenta sofrimento. Toda família, em Naim, em Jerusalém, em Samaria, no Egito, na Jordânia, na Filistia, nos Concombas, na Bahia, em Manaus, em Minas, toda família está lutando com a dor. E aqui é a morte, e a morte vai atingir todo mundo aqui. Ei, você tem data de validade, beleza? Desde o dia que você nasceu está escrito válido até o dia tal. Então você aproveita hoje, hein? Não estou querendo que sua validade vence hoje, mas todo mundo aqui tem data de validade. Todo mundo está andando com a senha da morte na mão. Todo mundo. E todo mundo vai morrer. Uma hora dessa, o anjo toca a trombeta e puf, cai o pregador. Meus filhos resolveram me homenagear e me levaram para comer num restaurante caro em Belo Horizonte. E a moça achou que eu ia pagar a conta. Paguei, acabei pagando. E ela pôs um negócio na minha mão. Disse: na hora que isso acender, é a vez sua. Pois nós estamos aqui conversa, salgadinho, demora que eu esqueci aquilo, menino. De repente, menino, um barulho, uma luz vermelha. Brrr. Qualquer hora dessa, ó. Brrr, 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 sua vez. Por que morreu o menino? Por quê? Teve um problema na cabeça, teve um infarto, um acidente. Por que morreu? A Escritura não trata da causa, e também a causa não interessa. E outra coisa, não tem defunto bonito. Defunto é defunto. Um amigo meu, nós estávamos conversando numa rodinha, ele falou: como é que você queria lá que falasse no seu enterro? E um falou isso, o outro falou aquilo, o outro falou aquilo. E um outro falou assim: eu queria que eles falassem assim, a mão dele mexeu. Toda família enfrenta sofrimento e morte. Por quê? Porque morreu de infarto, morreu de Covid. Tem que aprofundar o porquê. Por que morreu? Morreu porque Gênesis 3 diz que Adão, representando a humanidade, escolheu desobedecer a Deus. E o apóstolo explica dizendo: por um só homem entrou a morte, Adão. Toda a humanidade morre porque toda a humanidade está debaixo da condenação do pecado. O Senhor Jesus veio e carregou o nosso pecado na cruz, o pecado daqueles que creem. Mesmo assim, durante a vida inteira, tudo que fizermos está contaminado pelo pecado, inclusive esse culto. Porque perfeição só quando o Senhor Jesus voltar e levar o seu povo para o novo céu e a nova terra. Toda família sofre as consequências do pecado. Toda família tem uma dor latejando. Toda família. Então, quando você voltar para a sua cidade, tenha mais doçura. Meu amigo Roberto Ailmer, um psiquiatra e presbítero da igreja presbiteriana Betânia, ele disse assim: Gerê, todo mundo precisa de compressas de ternura. Quando você andar na sua cidade, quando você andar na sua família, todo mundo está sofrendo. A pandemia ensinou para nós, o rico, o pobre,
o mais pobre, o que tinha todos os recursos, o que tinha muito dinheiro. Todo mundo enfrenta sofrimento por causa do pecado, porque o pecado atingiu a raça humana inteira. Segundo, toda família precisa de consolação. Jesus sabe que toda família precisa de consolação. Jesus vai a Naim consolar uma mãe chorando. O Senhor Jesus foi a Naim derramar gotas de bondade. O Senhor Jesus vem à Bahia, vai ao sertão da Bahia, vai a Belo Horizonte, porque o Senhor Jesus sabe, toda família precisa de consolação. Por isso esse não chores é tão difícil de entender para mim. Não chores, é Deus falando, é Deus que nos abraça, é Deus que nos consola. Às vezes eu entendo isso assim, minimamente, quando às vezes minha esposa está angustiada com alguma coisa, que ela chora, eu abraço ela e digo: não chores, mesmo sabendo que ela vai chorar, abraçada comigo. Esse é o nosso Deus, Ele que carrega as nossas lágrimas, Ele que nos abraça, Ele que nos consola. Mas toda consolação é provisória, toda consolação aqui na terra, ela passa, como toda riqueza e toda beleza. Quando você andar de volta, quando você olhar ao seu redor, tem alguém precisando da consolação. Da pandemia, quando não podiam sair, nossos pastores que tocavam, nós combinamos, a equipe jovem pastoral vai para a rua, fica em frente a um prédio onde tem um membro da igreja e vai cantar uns hinos e umas músicas. E um moço cego de nossa igreja, Paulinho, ele só me chama de Sustância. Quando ele escuta a minha voz, ele diz: oh, Sustância chegou. E ele pergunta: domingo que vem tem ceia? Tem, então vou vir de gravata. Paulinho, a paixão dele aí na oitava, não podia ir na pandemia, o hino que gostava. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Um dos nossos pastores chegou embaixo no prédio de 10 andares, começou a cantar: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Janelas abriram, pessoas apareceram. E aí, quando ele terminou da janela, gente não crente gritou: ô moço, ô pastor, canta mais uma. E ele cantou: o divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Nós fomos para ver se consolava Paulinho, e o prédio inteiro acendeu. Toda família precisa de consolação. Ei, igreja da Bahia, volte para consolar a moça do posto, o garçom, o médico, o empresário rico, o moço que cata lixo. Toda gente precisa de consolação. Licença para contar, eu estava em Curitiba, fui lá para um congresso, de repente eu vi um moço rodando assim no meio da rua, debaixo de chuva, sujo, imundo. E eu encostei perto dele e disse: ô irmão, você não almoçou ainda não? Ele disse: não. Eu falei: vamos resolver essa parada para você. E eu perguntei a ele: você é crente? Ele falou: sou desviado. Eu falei: então primeiro, antes da comida, vamos orar. E aqui debaixo de chuva, irmão, a chuva vinha em Curitiba, não é que o homem ajoelhou no chão. Eu não ia ajoelhar não, mas ele ajoelhou, eu ajoelhei, nós dois no meio da rua, e o trânsito e os caras buzinando. Quando terminou aquilo, aquele moço sujo,
Abracei ele. Ele falou: não precisa pagar comida para mim mais não, que eu já recebi o que eu precisava. Toda a família, quando voltar para casa, volte, estenda, pare de bobagem, dizer pessoa do mundo e você é de Marte. Espírita é gente, ateu é gente, presbiteriano, gente também, pentecostal, gente, católico, gente. Toda família precisa de consolação. Terceiro, Jesus foi a Naim, porque Deus sabe que toda família precisa da compaixão de Deus. Estavam levando o defunto, a mãe chora e o povo chora, todo mundo chorando. Esse é um milagre que não tem para ninguém. Ninguém orou, ninguém pediu, ninguém clamou, nem a mãe, nem ninguém, é Deus. Essa conversa fiada, você não tem porque você não ora, besteira. Você deve orar porque foi o Senhor Jesus que mandou, e não desanime de orar. Mas Deus, você não consegue, eu também não, elencar as bênçãos, os livramentos, a providência, o cuidado, o amor, a bondade, a doçura do Senhor que envolve nossa vida. Toda a família, então menos aí, beleza? Você que é ativo, Marta doida, pastor doidão, Marto, fazendo, ei! O prefeito de nossa cidade proibiu de ter culto. Pode abrir a igreja, mas não tem culto. Então nós resolvemos fazer uma escala dos pastores para passar no mínimo 3 horas no templo orando, porta aberta. Numa reunião pastoral, passada uma semana, um dos nossos pastores disse: pastor, eu acho que devia mudar a estratégia, não escalar pastor para vir aqui porque não está vendo ninguém. Falei: Zé, você não entendeu nada. Qual foi a última vez que você ficou 3 horas aqui orando pela igreja? Eu fui um dia orar na igreja, orei de 8 a 1 da tarde, há muitos e muitos anos que eu não ficava 5 horas orando por nossa igreja. Isso foi expressão da compaixão de Deus comigo. Temos que orar, mas não é nossa oração, é a bondade do Senhor na terra dos viventes. E a palavra de Deus diz assim: a terra está cheia da tua bondade. Nesse instante estão acontecendo 31 sextilhões de reações químicas dentro do seu organismo. Agora, 31 sextilhões é 31 mais 21 zeros. Está acontecendo agora, transformando comida em glicose, em vitamina, em energia, transformando comida em hormônio. Quem é que orou por isso? Toda a família precisa da compaixão de Deus. E nós, como igreja de Deus, devíamos também lembrar que Deus manda compadecer do pobre, do necessitado, do estrangeiro, do refugiado, e manda compadecer do perdido. Tem hora que eu fico assim angustiado, pensando se eu ou nossa igreja achamos que o inferno é muito bom por causa da falta de urgência em pregar o evangelho de Cristo. As multidões sem pastor, as multidões apaixonadas com outras coisas, e vendo as multidões, não falou mal delas, e vendo as multidões nas boates, não xingou, e vendo as multidões perdidas, compadeceu-se delas. Eu acho que às vezes nós somos mais xingadores do que compadecidos. Jesus foi a Naim para nos ensinar que toda família precisa da compaixão de Deus
e da compaixão dos servos de Deus. Quarto, Jesus, aquele que ergue as famílias. Jesus foi a Naim e nos ensina que toda família precisa de milagres. Toda família precisa ter histórias do sobrenatural, da intervenção de Deus, da manifestação da graça de Deus, do poder de Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus do meu bisavô, Deus do meu avô, Deus do meu pai. No primeiro ano de seminário, eu peguei minha Bíblia no meio do ano, e eu pegava a Bíblia assim, eu não acreditava em nada disso, nada disso. A única coisa que eu acreditava naquela Bíblia é que aqui na capa da Bíblia eu escrevi algumas respostas de oração. E eu dizia, mas isso é minha letra, não é mentira. Mas daqui para dentro é tudo mentira. Pense numa angústia de um seminarista que voltou no meio do ano, que o povo dizia que era um potencial, e o pastor queria que eu pregasse, eu não acreditava. Então, eu falei para não deixar eu pregar. Fui para Janaúba, lá estava meu pai, seu Anatalão, já falecido, e dona Ilka, minha mãe, que se Deus quiser, o mês que vem faz 96 anos, lucidíssima. Meu pai e minha mãe oraram por mim. Meu pai e minha mãe contaram as histórias da fé. Deus de meu pai, Deus de minha mãe, até o dia em que sua alma revive. Oh, irmãos e irmãs, família, ande com Deus, clame a Deus, tenha experiência do novo nascimento, tenha experiência de fé, fale com Deus. Contaremos às vindouras gerações o seu poder e as maravilhas que tem, e as maravilhas que fez. O que é que você pode contar para os seus netos, para os seus filhos, seus sobrinhos? Toda família precisa de um milagre. E aqui o eterno, nosso Senhor Jesus Cristo, fala com o defunto. Ops, já deu. Bora, Zé. O menino sentou e falou, irmã, olá, gente boa. Mas o que foi? Toda família precisa de milagres. Você tem que contar aos seus filhos que você nasceu de novo. Mesmo sendo criado na igreja, você, mesmo que você não saiba nem o dia nem a hora, tem um momento na sua vida que você diz, essa é minha fé. Quer ter experiência sobrenatural? Começa a orar com todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Comece a orar. Na rua. Pergunta se quer uma oração e ora. Declama o Salmo 23 enquanto ora para a pessoa. Um dia desse aconteceu um fato até diferente lá na oitava. Uma pessoa chegou lá e disse assim, pastor, fiquei sabendo que o senhor revela, é verdade? Falei, perfeitamente, eu revelo na hora. Ela disse, o senhor pode revelar para mim? Claro. Fecha seus olhos e vamos orar. Senhor, tem misericórdia dessa mulher. Essa mulher não conhece a Bíblia dela, essa mulher não está lendo a Bíblia dela, não está congregando. Tem misericórdia dela, Senhor, que ela está angustiada, aflita, com insônia, não está dando mais dízimo, Senhor, não sabe de nada disso. Aí a mulher começou a chorar e disse, mas o Senhor revela mesmo. Menino, isso é Bíblia, menino, isso é Bíblia. Toda família precisa de milagre. Quinto, Jesus foi a Naim, porque apenas Ele, e unicamente Ele, tem poder sobre a morte. É só Ele que tem poder sobre a morte. Oi, levanta-te. É isso. Todos mortos em seus delitos e pecados,
proclamamos o Evangelho, e Jesus disse ao pecador: acorda, levanta-te. É só Jesus. Em Naim está declarado que ele é o Messias, que ele tem o poder da vida. É ele que dá vida. Ei, igreja, com a síndrome de Laodiceia, ouve a voz do Senhor: levanta-te. Pastores que estão mortos em seu ministério, levanta-te. Juventude baiana, levanta-te. É só o Senhor Jesus que pode dizer isso. Pregador não diz, não tem força para dizer, mas Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele tem poder para levantar uma igreja que está acabada. Levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Jesus foi a Naim para que todos soubessem que Ele é a ressurreição e a vida, para que todos soubessem que Ele é que tem o poder. E mesmo sendo levantado, o menino de Naim morreu de novo. Mas haverá um dia que todo aquele que morreu no Senhor Jesus, todo aquele que dormiu em Cristo, ouvirão a sua voz, e todos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e a família será novamente reunida para sempre e sempre e sempre. Você estará na primeira ressurreição. Crê no Senhor Jesus, reconcilia-te com Deus, abandona esses caminhos de pecado e volta para Deus. Jesus foi a Naim, porque é Ele que ergue famílias. E a palavra do Senhor diz, e Ele disse: levanta-te, jovem. O moço levantou e Ele restituiu ele a sua mãe. Volta a família, é a família de novo. Jesus é aquele que faz o marido voltar para a mulher voltar para o marido, os filhos voltarem para o pai. Jesus é aquele que na família local da igreja reconcilia os corações em conflito. Ei, você que não tem mais oração entre o casal, não tem mais comunhão com os filhos, não tem mais nada nessa casa, já estão dormindo em quarto separado, já estão machucando demais um ao outro com palavras. Nessa tarde, nessa celebração, o Senhor Jesus quer lhe dar de volta para a sua família, e o restituiu a sua mãe. Então Ele começa quebrantando seu coração, trabalhando seu coração, gerando em seu coração arrependimento e desejo de reconciliação. Ei, você que ainda não se batizou, não deu profissão de fé, está na hora. Sétimo, Jesus quer, deseja que a sua fama se espalhe. Diz a eterna palavra, e a fama desse acontecimento correu pela Judéia e por todo lugar. O povo gritou: Deus está entre nós. Tem 800 anos que não tem uma ressurreição. A última foi no ministério de Eliseu, mas agora Deus está aqui. Ei, anele pela visitação de Deus. Ei, busque a visitação de Deus. Espalhe a fama de Jesus. Quando nós espalhamos a fama de Jesus, nós damos esperança. Deus não nos mandou converter ninguém, Deus não nos mandou transformar ninguém. Na oração de Atos 4, quando os irmãos foram libertos da perseguição, reunidos os irmãos, eles não oraram: pesa a mão em quem está nos perseguindo, acaba com esses bandidos. Nada disso. Eles oraram:
olha para as suas ameaças, deixa Deus resolver a parada, deixa nas mãos de Deus. Para de falar que a igreja está ruim. Quem está ruim é você. E ele orou, e eles oraram dizendo: concede aos teus servos ousadia, intrepidez para proclamar a Cristo. Proclame a Cristo todo dia, enquanto estendes as mãos para fazer sinais e prodígios. Eu quero. Bondade e misericórdia seguirão todos os dias da sua vida, e os sinais seguirão os que creem. Eu quero, mas eu não posso e nem tenho. E se eu fabricar é coisa da carne ou do diabo. Eu não quero graça com nenhum desses dois. Concede autoridade. Às vezes a gente tem o costume, quem tem o costume de dizer Deus te abençoe? Levanta a mão assim. Fala com as pessoas, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Toma uma aguinha aqui, vocês não brigam comigo não. Nunca mais fale isso. Deus te abençoe. Quando você fala Deus te abençoe, você deixa com quem escuta decidir quem é Deus. Maria, Benedito, Antônio, o Exu, sei lá quem, o cristal. Mas se você treinar, fala com as pessoas, o Senhor Jesus te abençoe. O Senhor Jesus te abençoe. Aí você está dizendo, quem é Deus para você? Meu Deus tem nome, Ele é o Senhor Jesus. Segundo, o povo vai falar, você é crente, hein? Você é crente, só crente que fala isso. Jesus foi a Naim, Jesus está conosco. Igreja, espalhe a fama de Jesus. Espalhe a fama de Jesus. O povo diz assim, nossa igreja está presa dentro de 4 paredes. Isso é uma mentira do diabo. A igreja é o povo. Não tem ninguém que mora no templo, ninguém, nem barata. Então você está na rua, é sua boca que está fechada, seu coração que perdeu o fervor e a paixão. Jesus foi a Naim para erguer uma família. Jesus está aqui para erguer cada família. Jesus sabe que a gente sofre. Jesus sabe que a gente precisa de consolação. Jesus sabe que nós precisamos da sua compaixão. Jesus sabe que nós precisamos da mão dele fazendo milagres em nossa vida. Jesus sabe que nós precisamos crer que ele é o único que vence a morte. Jesus quer restituir a paz e o gozo na família. E Jesus quer nos enviar. E Jesus nos envia como aqueles que espalham sua fama onde andarmos. Amém e amém. Vamos ficar em pé. Irmãos, eu quero convidar. Desculpe o que eu vou fazer no corte da idade. Quem tem de 45 anos para baixo, sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero convidar os pastores que estão aqui na reunião da executiva para vir à frente, para orar por essa turma. Quem tem abaixo de 45 anos de idade, sai do seu lugar e vem aqui, que nós vamos orar por você, pedindo que o Senhor derrame uma bênção sem medida na sua vida. Vamos, gente, os pastores vêm logo para ajudar. Pastores e presbíteros aqui, irmãos, nós temos pastor do Brasil inteiro aqui, gente do céu. Vamos pedir ao Senhor que a nossa juventude, eu fiz um corte de 45 porque eu tenho 67. Então, se vocês viverem até a minha idade, vocês têm mais 22 anos. Se eu viver mais 22 anos, eu terei 99. Minha mulher diz que eu vou bater 130 da sustância. Então o que é que eu quero falar contigo? Fala com o Senhor. Eu quero ser igual Paulo, eis-me aqui. Eu quero ser igual Isaías, eis-me aqui. Eu quero ser daqueles que dizem, eis-me aqui.
Quem tem aqui um chamado pastoral, levante a mão. Eu tenho um chamado pastoral, levante a mão, alto para a gente ver. Bem alto, bem alto. Precisamos de pastores, economistas, médicos, juristas, donas de casa, dono de restaurante, gente na mídia, gente que trabalha com arte, escultores, reitores de universidade, diretores de escola, gente cheia de fé e do Espírito Santo. Você não pode voltar para casa assim, lerdão, igual está andando. Alguém que está aqui na frente não batizou ainda, levanta a mão, deixa eu ver. Ali não batizou, fala com o seu pastor José. Ah, lá também, lá atrás tem alguém que não batizou, dá um tchau assim, ó. Aqui tem alguém, não batizou, nem deu profissão de fé, ali, aqui. Não batizou ainda, não deu profissão de fé. Alto, menina, isso. Ali, ó, volta para casa. E diz assim, lá no centro de convenções, no aniversário da igreja dos 150 anos, eu decidi me batizar. Quem precisa reconciliar com seu pai ou sua mãe, levanta a mão. Alto, sem medo, nós vamos orar por isso. Nós vamos orar. Pastor Ronaldo, vem cá. Pastor Ronaldo é um dos grandes pastores em Belo Horizonte. Um homem bom, menino. Pensa num homem bom, meu amigo do coração. Eu queria pedir você para fazer um gesto que a gente faz lá na oitava. Na oitava, quando a gente impetra a bênção, a gente faz assim. Uma recebe e a outra distribui. Não é assim, eu quero, não é assim. Uma recebe e a outra distribui. Pastor Ronaldo, se os pastores tiverem liberdade, os presbíteros, levantar as mãos para abençoar nossos filhos e filhas. Eu pedi a Deus que essa geração de jovens, moças e rapazes, homens e mulheres da igreja presbiteriana seja empolgante. Amém. Senhor Deus, tem misericórdia, derrama a Tua graça no meio de nós agora. Teu Espírito possa nos encher, nos capacitar, nos mover e abençoa essa nova geração, seja uma geração levantada pelo Senhor, cheio do Espírito, da graça do Senhor. Derrama graça, santidade, poder do alto, sabedoria em todas as áreas, de maneira especial no relacionamento familiar. Abençoa os relacionamentos conjugais, relacionamento entre pais e filhos, abençoa a vida familiar, e o Senhor nos dê mesmo, ó Deus, doçura para voltar para os nossos lares, mas levanta uma nova geração, cheio da graça, do poder, do Espírito Santo Senhor, para proclamar a nova geração que o Senhor é Deus, que o Senhor se importa e que o Senhor ergue famílias. E o Senhor abençoa agora aqueles que têm chamado, abençoa aqueles que estão precisando fazer a profissão de fé, abençoa aqueles que ainda não converteram. Jesus derrama essa graça nesse coração, e o Senhor faz algo novo, e o Senhor esteja movendo agora, abençoando os outros pregadores, que nós possamos sair daqui, ó Deus, cheios da Tua graça, cheios do Espírito Santo, sabedoria, unção, santidade, para viver um novo tempo, e que esse novo tempo possa espalhar em toda a igreja presbiteriana da Bahia, em cada família aqui representada, em cada família que está ouvindo a palavra do Senhor nesse dia, e que vai ser impactada ainda nas outras pregações, e o Senhor possa erguer famílias nesta tarde, e essa palavra possa pervadir todo o estado da Bahia, toda a nossa nação, e até os confins da terra, que Jesus continua erguendo família hoje, trazendo salvação, e é no nome dele que nós oramos, suplicamos, carentes, dependentes da graça do Senhor Jesus. Amém. Dá um abraço quem está do seu lado, um aperto de mão, e fala: Jesus te abençoe. Reverendo Luciano. Quando você vai voltando para o local, nós vamos